Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 1. Hoje eu quero falar para você, nós estamos aí no mês da família, e eu quero falar e compartilhar com todos os irmãos e amigos aqui presentes sobre os sonhos de Deus para a família. Os sonhos de Deus para a família. E para isso nós vamos ler um trecho de 1 Samuel, eu quero ler a parte inicial, os primeiros versículos que contam uma história muito bonita de uma mulher que queria ser mãe, uma mulher que tinha um sonho, uma família que tinha um sonho, mas esse sonho não se realizava. E quero ler depois o final, quero ler até o versículo de número 20 e depois ler os versículos 27 e 28, lá no final desse capítulo. 1 Samuel capítulo 1 começa dizendo assim: havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Elcana, filho de Jeroão, neto de Eliú, e bisneto de Tou, filho do Efraimita Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos esses anos, esse homem subia da sua cidade, a Siló, para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. E sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Elcana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? E certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli, que era o sacerdote, observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a voz, então Eli pensou que ela estivesse embriagada. Então lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. E Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor, eu sou uma mulher muito angustiada, eu não bebi vinho, nem bebida fermentada, eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia, eu estou orando aqui até agora, por causa da minha grande angústia e tristeza. E ele respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. E ela disse: espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte eles se levantaram e adoraram o Senhor, e então voltaram para casa em Ramá. Elcana, o seu marido, teve relações com a sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim, Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. E os versículos 27 e 28 desse capítulo, os finais, diz assim: era este menino que eu pedia, dizia Ana, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso agora eu dedico ao Senhor, e por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou ao Senhor.
Que Deus aplique essa porção tão maravilhosa da sua palavra em cada coração aqui presente e daqueles que nos acompanham pela internet. Como falei, hoje quero compartilhar com você sobre os sonhos de Deus para a família. A princípio a gente poderia dizer, mas pastor, são os sonhos de Ana que a gente está comentando nessa passagem. O que está tratando 1 Samuel 1 fala de uma mulher angustiada, de uma mulher entristecida, por que não dizer uma mulher deprimida, uma mulher sob forte pressão emocional, porque não conseguia engravidar. O sonho de Ana, o grande sonho da sua vida, era poder ter um filho, era poder gerar uma vida, era poder apresentá-lo como fizemos nessa manhã, e que esse tema se torna tão propício, diante de 3 apresentações de crianças e de um anúncio de mais o nascimento de um bebê nessa igreja. Mas eu quero levar vocês nessa manhã a pensar sobre não somente o sonho de Ana, porque como falei há pouco, quando apresentava uma das crianças, eu acredito que antes de um casal ter sonhado com a geração de um bebê, isso já é sonho de Deus há muito tempo, já é sonho de Deus antes. Deus tinha sonhos para a vida de Ana. Deus tinha sonhos para aquele casamento tão conturbado, marcado pela tristeza por causa da falta de geração de uma vida através de Ana. O seu marido se desesperava e dizia, mas Ana, e ele era bom, viu? Porque um homem que chega para a mulher e diz, eu não sou melhor que 10 filhos, tem que ser um marido muito bom, não é verdade? Elcana falava isso para sua esposa. Ana, você não tem filhos, mas eu sou melhor que 10 filhos para você. Mas isso não convencia a Ana. O sonho de Ana era poder dar luz a um filho. Sonhos. Quando parecem que nós sonhamos solitariamente e esquecemos que o nosso sonho pode estar numa esfera mais sublime e mais superior. Pode ser os sonhos de Deus. Quantas vidas não podem estar presentes aqui nesse lugar ou nos acompanhando pela internet e pensando agora, quantos sonhos eu já abandonei no decorrer da minha vida? Quantos sonhos que eram tão necessários para a sua vida, mas que não se tornaram realidades? Você talvez tenha dito, eu sonhei errado, eu sonhei muito alto, e por isso não aconteceu. Abandonei, pastor, esses sonhos no decorrer da minha vida. Quantas pessoas não estão aqui precisando ser encorajadas a voltar a sonhar, mesmo com sonhos, a semelhança dos sonhos de Ana, que pareciam impossíveis para ela, mas os sonhos de Deus não são impossíveis para Ele e nem para nenhum de nós. Sonhos. Quantas vezes, irmãos, nós não entramos em conflitos diante dessa palavra? Sonhamos com algo, mas de repente aparece uma enfermidade e muda a trajetória da nossa vida. Sonhamos com algo e ficamos em conflito entre o amor de Deus, que poderia ser manifesto através desse sonho, mas algo que nos interrompe de sonhar. Como, por exemplo, Ana podia se questionar diante do amor de Deus, por que Deus me deixou estéril? E você talvez faça alguns questionamentos, né? Por que eu temendo a Deus? Por que eu sendo membro de uma igreja? Por que esse sonho ainda não se realizou? Mas Ana não abre mão do seu sonho. Mas Deus queria transmitir algumas lições para Ana. Eu creio que através daquele sonho que parecia impossível, que se transformava em angústia, em tristeza, em depressão, em lamento, em choro, em muitas lágrimas, Deus queria sinalizar para Ana, Ana, esse sonho não é teu, esse sonho começou nos céus. Mas Ana, você precisa aprender alguma coisa com seu marido, algumas coisas sobre os sonhos de Deus para a sua família. Eu queria que você acompanhasse comigo. Ana não abriu mão desse sonho, mas aprendeu que o sonho dela estava numa esfera superior. Esse sonho já estava nas mãos de Deus. E Deus ensinou Ana através da angústia. Deus ensinou Ana através da tristeza. Deus ensinou Ana através daquelas tensões emocionais que ela sofria, das lágrimas que ela derramava. Deus a ensinou algumas lições sobre os sonhos de Deus para o lar. Primeiro dessas lições, Ana tinha um sonho. Seu sonho era ter um filho. Ana era estéril, parecia impossível. A Bíblia diz que Ana lamenta, que Ana chora, e a Bíblia faz uma colocação interessante. Ano após ano isso acontecia. Não era um problema recente. Talvez você esteja se identificando agora, dizendo, eu sei muito bem o que é isso, pastor. Porque eu tenho um sonho que não se realiza, e ano após ano, os dias vão passando, e está emperrado, está impedido. Ana era assim mesmo.
Meu querido irmão e irmã, ano após ano, a vida de Ana ia passando, e o seu sonho não acontecia. Mas há um determinado dia, e nós lemos essa passagem, que a Bíblia diz que depois de uma grande crise de choro causada por uma profunda amargura, amargurada, Ana estava, parece que ela chegou no seu limite emocional. E não é que ela não teria orado muitas vezes antes, ela fazia isso. Mas agora a sua oração é um misto de fé com muita angústia e lágrimas. Mas essa oração que a gente leu aí no versículo de número 11, parece que tem um componente a mais. Ana fazia uma oração ano após ano, pedindo a Deus que lhe desse um filho. E isso não acontecia, esse pedido não era atendido. Mas no verso 11, agora a gente vai ver Ana dizendo, e fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim, não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho. Até aí a mesma oração. A oração nova começa agora. Então, eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. Era a mesma oração? Não mais. Ela agora, numa oração misturada com lágrimas e uma profunda tristeza, Ana acrescenta agora um ato de consagração ao Senhor daquele sonho que parecia impossível. Ana consagra algo que ela não saberia se poderia ter, que até então não tinha obtido, mas que agora a sua oração é acompanhada de consagração a Deus. A oração é a mesma. Ano após ano ela pedia por um filho. Ano após ano ela derramava lágrimas. Ano após ano ela estava amargurada. Agora, junto com tudo isso, ela consagra o seu sonho a Deus. E a primeira lição que eu aprendo com Ana, dos sonhos de Deus para a família: Deus quer que os nossos sonhos familiares e todos os outros sonhos para a nossa vida sejam primeiramente consagrados a Ele. É bom sonhar com o ministério de motos? Desde que esse sonho, antes do seu início, antes do seu começo, tenha dito: Senhor, que homens montados em motos bonitas, vestidos com roupas diferentes, por onde passarem, possam falar do teu amor, Jesus, para outras pessoas. Isso é consagrar um sonho antes dele se realizar, sem saber se será possível acontecer. Ana orava, pedia, buscava, chorava, se deprimia. Ana diz: eu vou mudar esse caminho dessa oração. A minha oração agora vai ser com consagração a Deus. Senhor, se tu me deres esse filho que há tantos anos eu estou te pedindo, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. Ana pedia e não recebia. Agora Ana pede com um voto, com compromisso de consagração a Deus desse sonho. Nesse momento, agora não é mais só o sonho de Ana. Agora os céus assumem a responsabilidade. O sonho de um bebê agora é o sonho de Deus também. Esse sonho foi consagrado aos céus. Esse sonho agora foi consagrado a Deus, irmãos. Eu pergunto aqui para você: tudo aquilo que você sonha e ainda não aconteceu, você tem consagrado a Deus, caso se realize? Seus sonhos são dignos de serem consagrados a Deus, como Ana consagrou um filho que ela não sabia se teria ao Senhor? Sonhos precisam ser consagrados. Eu aprendo isso com Ana. Os sonhos de Deus para a sua família passa por você consagrar a Deus primeiramente o que você deseja. Às vezes nós pedimos tantas coisas a Deus, e Ele, na sua vontade permissiva e na sua bondade, Ele nos concede alguns pedidos que nós realizamos, e aí nós viramos as costas para Deus. Nós tornamos desses sonhos realizados, desses pedidos atendidos, grandes ídolos na nossa vida. É aquele carro zerado que você pede e ele te leva para todos os lugares dessa cidade, menos te trazer para a igreja. É aquele emprego que você pede. É aquela promoção que você tanto sonha, e quando ela vem, você vira as costas para consagrar aquilo que você ganha a Deus. Você abandona a mordomia, a fidelidade ao Senhor. Talvez porque pedidos não são consagrados a Deus.
É o jovem que pede um namorado ou uma namorada e quando consegue, sumiu. Da igreja, da comunhão com Deus, do convívio com os irmãos, da presença na família. Eu pergunto, aquilo que você sonha para o seu lar, você já consagrou a Deus? Você já fez essa oração de Ana, dizendo: Senhor, eu te peço, mas mesmo antes de receber, Senhor, eu consagro e coloco em tuas mãos o que eu estou te pedindo. É isso que Deus quer. A oração de Ana era a mesma ano após ano, mas Deus não queria que Ana carregasse um bebê em seus braços para fazer dele um ídolo. Deus não queria que concedeu um bebê a Ana para que ela agora fosse a maior razão da sua vida, a tal ponto que Deus ficasse em segundo plano e quem sabe a sua fé minimizasse, diminuísse, esmorecesse. Não. Deus queria que o sonho de Ana se tornasse realidade, mas que antes fosse consagrado a Deus. Quando Ana consagra esse pedido a Deus, agora esse sonho é o sonho de Deus para a família de Ana. Pense bem nisso. Elcana e Ana, Elcana, seu marido, se deprimia também, se entristecia, fez aquele desabafo: eu sou melhor que 10 filhos, Ana, para com isso, larga essa tristeza. Elcana e Ana. Elcana, na linguagem hebraica, quer dizer possessão de Deus, domínio de Deus. E Ana quer dizer graça. Temos Anas aqui nessa manhã? Temos alguma Ana aí? Temos uma ali, 2. Você quer dizer graciosa, graça. Se a Hebe Camargo estivesse aí perto de você, ela ia virar para você e dizer: você é uma gracinha. Você é uma gracinha. E aí, irmãos, aquele que se chamava possessão de Deus, casado com a graça de Deus, precisavam aprender sobre a consagração a Deus. É uma lição para todos nós nessa manhã. Deus tem sonhos para a sua família. Deus compreende, observa, contempla cada um dos sonhos para o seu lar. Mães, pais, esposas, maridos, filhos e filhas. Mas prestem bem atenção. Você é capaz de consagrar esses sonhos a Deus para que eles se tornem realidade? Você está disposto a dizer: Senhor, que não seja mais o meu sonho, mas que seja o teu sonho nos céus realizado em minha vida? Quando Ana muda a sua história, a sua oração, e agora consagra o seu sonho a Deus, esse sonho se torna realidade. Eles precisavam aprender que sonhos precisam ser consagrados a Deus. Talvez a colocação do sábio no livro de Provérbios seja muito oportuna para nós nesse momento, quando diz: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Vou repetir para você, que talvez não esteja consagrando a Deus o que você está pedindo. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, tudo, e os seus planos serão bem-sucedidos. Ana é uma prova disso. Consagrou uma oração de tantos anos, e ela foi bem-sucedida e carregou Samuel em seus braços quando ele nasceu. Consagre a Deus, aprenda essa lição. Deus tem sonhos grandiosos para a sua família, mas Ele quer que os seus sonhos, os sonhos de cada um de nós, sejam primeiramente consagrados a Deus. Não peça nada a Deus que você não possa consagrar a Ele primeiramente. Quer seja um filho, um carro, uma casa, qualquer outra coisa nesse mundo. Se você não pode consagrá-la a Deus, não será um sonho de Deus para a sua vida. Mas sonhos que podem ser consagrados, Deus assume esse sonho para si, e uma vez consagrados, Deus tem o poder para torná-los realidades na vida de nossas famílias. Amém, irmãos? Segunda lição que a gente aprende com Ana: sonhos de Deus para a família, primeiramente precisam ser o quê? Consagrados. Mas em segundo lugar, tem uma lição aqui que é excepcional. Versículo de número 20 diz assim, irmãos: assim Ana engravidou. Depois de tanta luta, tantos anos, tanta amargura, tanta tristeza, a Bíblia diz assim: Ana engravidou. E no devido tempo, deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu pedi ao Senhor. É interessante observar, queridos, que a Bíblia não faz menção de quantos anos
passou-se nesse sofrimento de Ana e Elcana. Não há um registro de quantos anos, só diz assim, ano após ano essa situação se repetia. Todas as vezes que eles subiam para adorar, Ana subia amargurada, cheia de fé no coração, mas com a alma angustiada, chorosa. Mas o versículo 20 diz que agora, um sonho consagrado a Deus é um sonho de Deus para a família. Deus torna esse sonho realidade. Mas parou por aí, irmãos? Nasceu Samuel, sonho realizado, fecha-se a fatura. Ana, obrigado pela sua fé e por ter consagrado a Deus o seu filho. Para por aí, irmãos. Não. E eu fico pensando, quando eu li essa expressão em 1 Samuel, ano após ano, era essa tormenta, era essa angústia na vida de Ana. Eu digo, Deus estava querendo não só, além de consagrar, que Ana consagrasse o seu filho a Deus, que Ana tornasse esse sonho, o sonho de Deus nos céus para a família dela. Eu penso que Deus queria algo mais. E queridos, eu penso que Deus pode ter retardado, Deus pode ter, entre aspas, demorado a realização desse sonho, porque Deus estava trabalhando em algo muito superior para a vida de Ana e para a família dela. Por isso a demora. Além de querer a consagração desse sonho, Deus estava trabalhando em algo muito superior. Que é a segunda lição que eu aprendo, para as famílias aqui presentes também aprenderem. Os sonhos de Deus sempre serão maiores que os nossos. Ana queria um filho. Deus sonhou com um profeta, com sacerdote e juiz de Israel. Ana só queria ter uma criança em seus braços. Deus sonhou com um homem que levaria Israel de volta para os caminhos de Deus. Um homem íntegro, respeitado e que fez uma grande história na nação de Israel. Ana só queria um filho. Deus sonhou em, através de Ana, gerar o maior homem da sua geração. Ana só queria um filho, só um. Ela era estéril. Sabe o que Deus fez? Concedeu a Ana 3 filhos e 2 filhas. 5 crianças. Sonhos de Deus são maiores que os nossos ou não, queridos? Ela queria um, Deus concedeu 5. Ela queria um bebezinho como outros qualquer. Deus pensou num profeta, Deus sonhou com um sacerdote, Deus sonhou com um líder sobre uma grande nação. Os sonhos de Deus são maiores que os seus sonhos, acredite nisso. Às vezes a gente fica impaciente, não é, irmãos? A gente fica inquieto como Ana, né? Angustiada, amargurada, deprimida, chorosa. Deus fica contemplando essas lágrimas suas aí, quando você está lá na sua casa chorando e pedindo a Deus tantas coisas para a sua família. E Deus está dizendo, eu estou trabalhando em algo maior para você. Eu estou providenciando algo mais gigantesco para a sua família. Fica firme, mantenha a fé, consagra o que você está me pedindo, mas olha, eu estou trabalhando em algo maior para você. Você crê nisso? Lá em 1 Reis 17 vai contar a história do encontro do profeta Elias com a viúva de Sarepta. Uma mulher que não tinha muita coisa, estava numa situação muito delicada, e Elias ainda chega para complicar mais ainda, aparentemente. Porque ele chega na cidade, lá em Sarepta, encontra com a viúva e diz, olha, faz uma comida para mim. E aquela mulher vai dizer para Elias assim, olha, sabe qual é o meu sonho hoje? Meu sonho hoje é só poder fazer uma alimentação, eu estou atrás aqui de uns gravetos, fazer um foguinho, fazer a minha última refeição com meu filho, e esperar a morte, porque a gente não tem mais dinheiro, a gente não tem mais comida, eu não tenho mais marido e meu filho não tem mais pai, porque faleceu. Sabe qual era o sonho da viúva naquele dia do encontro com Elias, o profeta Elias? Era só ter direito a uma última refeição e morrer. Sabe qual era o sonho de Deus? A farinha na vasilha não se acabará. Ela diz, eu só tenho um punhado de farinha numa vasilha e um pouquinho de azeite numa botija. Aí Deus manda dizer assim para ela através do profeta, a farinha na vasilha, isso é para você, a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre essa terra. E o resto da história diz, e aconteceu que a comida durou todos os dias,
para Elias, para a mulher e para a sua família. O sonho daquela mulher era só se alimentar, ter comida para mais uma refeição e morrer. O sonho de Deus para ela era para preservar a vida dela e do seu lar. Os sonhos de Deus são maiores que os seus. Acredite nisso, mesmo em meio às lágrimas, mesmo em meio à tristeza, mesmo em meio às lutas que você está enfrentando dentro da sua casa. Acredite, tenha fé, persevere. Os sonhos de Deus são maiores que os seus. O sonho de José era ser o filho predileto de Jacó. O sonho de Deus era transformá-lo em governador do Egito, e assim ele fez. O sonho de Abraão e Sara, a semelhança de Ana, era ter um único filho, velho, chegando aos 100 anos de idade. Sabe qual foi o sonho de Deus para Abraão e para Sara? Serem pais de uma grande nação que existe até hoje. Os sonhos de Deus são maiores. Paulo tinha um grande sonho, ser o melhor perseguidor dos cristãos na face da terra. Sabe qual foi o sonho de Deus? Transformá-lo no maior missionário que esse mundo já viu. Os sonhos de Deus são maiores. Muitas vidas pela face da terra, sabe com que sonham? Em poder chegar bem até o final dessa vida, sobreviverem mediante a tantas ameaças, tantas carências, tantas doenças, tantas misérias. O sonho de muitos nesse mundo é chegar bem até o fim. Sabe qual é o sonho de Deus para a humanidade? Que herdem a vida eterna. Os sonhos de Deus são maiores que os nossos, irmãos. É isso que Deus está querendo nos dizer através da vida de Ana. Ana queria um filho. Deus sonhou muito mais que isso para a vida dela e para a sua família. Qual é o seu sonho? Quais são os seus sonhos? Eu vou até tomar água para você pensar. Seu sonho é uma casa? Você está sonhando com uma casa própria? Deus pode estar sonhando com uma família e um lar para você. Você está sonhando com um emprego? Deus já pode estar preparando um lugar onde você vai falar de Jesus para centenas de pessoas, através da sua vocação. Você está sonhando aí com um marido, com uma esposa? Solteirões aí de plantão. Deus está sonhando para colocar na sua vida um homem de Deus ou uma mulher de oração para formarem um novo lar. Você está sonhando aí com uma melhorazinha de comportamento do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos? Sabe o que Deus está sonhando? Com a conversão e com a transformação total da vida deles. Você está sonhando aí com uma sobrevida no seu casamento? Deus está sonhando com a restauração do seu lar. Porque os sonhos de Deus são maiores que os seus sonhos. Ana derrama lágrimas, Ana põe joelhos no chão, Ana passa por uma demora na concretização desse sonho, mas os sonhos de Deus requer mais trabalho caprichado dele. E agora os sonhos de Ana, que agora são sonhos de Deus, Deus demora um pouquinho mais para realizar algo muito maior na história daquela família. É isso que Deus quer fazer. Aprenda com Ana que Deus está trabalhando para realizar algo muito maior e muito melhor na história da sua família. Creia nisso. E não abandone a fé no Senhor, enquanto esse sonho não se realiza. E aí vem as palavras de Deus através do profeta Jeremias para confirmar isso. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro melhor. Promessa de Deus, aquele que sonha mais alto que cada um de nós. É isso que Deus está falando para as famílias aqui presentes. Os planos de Deus é de esperança e um futuro melhor para o seu lar. Eu creio nisso, creia você também. E uma terceira lição que a gente aprende aqui nesse sonho de Deus para a família através de Ana, se concretizando através de Ana. O sonho de Deus sobre a vida daquela família, queridos irmãos, vem nos ensinar
que Deus é soberano. A soberania de Deus estava em plena atuação quando do pedido do sonho de Ana. Porque Deus é soberano. Ele faz as coisas no seu tempo, é no tempo dele e de acordo com a vontade dele. Aprenda isso. Ana pedia e orava por um filho. O filho não vinha. Ana agora o consagra a Deus. Ele agora está dentro do plano, do projeto da vontade de Deus. Um filho consagrado e um sonho muito maior que o de Ana. Mas Deus realizou isso. No jeito, no tempo e conforme a vontade dele. Não a vontade de Ana e Elcana. Às vezes nós entramos em conflitos com Deus, porque a gente acha que está pedindo o melhor para a gente. Mas Deus é que sabe o que é bom para nós. E a gente entra em guerra, a gente entra em luta contra Deus. Muitos se frustram contra Deus. Deus está dizendo, consagra. Deus está dizendo, espera. Deus está dizendo, meu sonho é maior. Está sendo preparado algo mais gigantesco aí para a sua vida. Te prepara. E conforme a vontade dele, e no tempo dele, ele realiza esse sonho. Capítulo 2 nós não lemos. Quando Ana dá a luz a Samuel, ela faz um poema maravilhoso em forma de uma oração. E ela diz, meu coração exulta no Senhor minha força é exaltada, minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois eu me alegro em tua libertação. Irmãos, lá nos versículos 6 do capítulo 2, ela diz, é o Senhor quem mata e preserva a vida. Ele que faz descer a sepultura e dele resgata. É o Senhor quem dá pobreza e riqueza. É Ele quem humilha e exalta. É o Senhor que levanta do pó o necessitado. E do monte de cinzas ergue o pobre. É o Senhor que faz sentar-se com príncipes e lhes dá lugar de honra. Ana aprendeu que Deus é soberano. Que foi no tempo dele, conforme a vontade dele, conforme ele planejava que Samuel veio ao mundo, que ela deixou de ser estéril, que teve 2 filhos e 3 filhas. Foi na vontade, no tempo de Deus. Aprenda e se submeta à soberania de Deus. Deus criou em nós essa capacidade maravilhosa de sonhar. Mas submeta seus sonhos à soberania de Deus. Submeta seus sonhos à consagração a Deus. Submeta seus sonhos ao tempo de Deus. Submeta os seus sonhos à vontade de Deus. Porque a vontade de Deus foi, é e sempre será perfeita, boa e agradável. Talvez você ache que é bom para você. Deus sabe o que é melhor para a tua vida. E tem coisas que Deus não realiza na tua vida porque Ele sabe que pode te prejudicar lá na frente. E tem coisas que Deus não realiza na sua vida, mas realiza muito melhor do que você pediu ou pensou. Porque a vontade de Deus é perfeita, é boa e agradável para a vida daqueles que creem nele. Querido Deus, obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado, Senhor, porque nessa manhã Tu nos fizestes resgatar uma capacidade tão especial que Tu colocaste em nossos corações de sonhar os sonhos de Deus. Senhor, nós temos sonhos, mas que nessa manhã, Senhor, nós possamos aprender que sonhos precisam ser consagrados a Ti. Nada que pode nos afastar de Ti, nada que nos fará esquecer de Ti, nada que poderá nos fazer apostatar da fé. Isso se tornam pesadelos em nossas vidas. Tu não sonhas isso, Senhor, para nós. Mas sonhos que podem ser consagrados, podem ser colocados em oração, mesmo em meio a lágrimas, com joelhos no chão. Esses se tornam sonhos de Deus. Pai, contempla preces por famílias aqui nessa manhã. Contempla, ó Deus, mulheres que têm lutado fortemente pela salvação de seus lares. Contempla, ó Deus, maridos que oram por esposas, esposas que oram pela conversão de maridos. Contempla, meu Pai, sonhos que são genuinamente consagrados a Ti nessa manhã, meu Pai. E faz algo muito maior do que está sendo pedido. Salva famílias, restaura lares, abençoa casamentos em crises, transforma a vida de filhos rebeldes, Pai. Salva, meu Deus, pessoas que nós tanto amamos, ó Pai. Faz, ó Deus,
a realização de sonhos muito maiores que nós para os nossos lares, para as nossas vidas. Mas, Senhor, que tenhamos a capacidade de nos submeter à Tua vontade soberana e a esperar no tempo de Deus, porque coisas grandiosas virão sobre os nossos lares. E é com essa fé que nós sairemos daqui nessa manhã, meu Pai. Ao mesmo tempo que rogamos que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que as maravilhosas e especiais consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre cada vida e sobre cada família presente aqui nesse lugar. Estejam sobre a Tua igreja, ó Deus, e sobre todo o Teu povo espalhado pela face da terra. Amém e amém. Deus abençoe a todos vocês. Vão na paz do Senhor, fiquem firmes na fé e saiam daqui para sonhar os sonhos de Deus. Deus abençoe a todos.